Oi gente, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo. Cara, quando eu tô sentada assim, vocês já podem imaginar que nós vamos prosear, que nós vamos conversar um pouquinho. Sim, no vídeo de hoje a gente vai falar, vou contar como tá, porque eu gosto de contar as coisas. Como que eu descobri a minha gravidez. Eu estava querendo estar grávida. Era planejado? Não era. Gente, meu sonho sempre foi ser mãe. Quando eu casei, esse sonho se tornou mais ardente ainda no meu coração. Eu sempre quis ser mãe. E eu casei com o Matheus, e o Matheus ele também queria muito ser pai. Então o nosso sonho estava juntos. A gente queria algo em comum. Mas aquilo que nós queremos nem sempre vai ser aquilo que Deus ele quer para conosco. Então, eu e o Matheus, a gente queria muito ter um filho. Mas a gente sempre viveu segundo a vontade do nosso Senhor. E a gente orou para o Senhor. E a gente falou com Deus que a gente queria ter um filho. Mas não foi no nosso tempo. Não foi no meu tempo, não foi no tempo do Matheus, foi no tempo de Deus que o Lohan veio. A gente passou 8 meses. Galerinha, 8 meses tentando ter um bebê e nada acontecia. A gente orava. Eu orava muito e eu falava com Deus, Deus, eu quero ter um filho, Senhor, me abençoa com um filho. E nada. Não vinha, né? Assim, nem sinal. Nem sinal. Matheus, ele teve sonhos comigo grávida. Eu tive um sonho que eu estava grávida. Meu irmão teve sonho que eu estava grávida. Mas não acontecia. Era só sonho. E isso te dá uma insegurança. Se tá tudo bem com você, se é da vontade de Deus com que você tem um filho, o que é que tá acontecendo, por que que você não tem. Mas em momento nenhum na minha vida, nessa trajetória, eu questionei a Deus. Em momento nenhum eu falei, Deus, por que que o Senhor não me dá um filho? Porque eu sempre falei para Deus, Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo o Deus da minha vida. Aleluia! Mas os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. E assim, todo mês, gente, quando, né, eu descobria que eu não estava grávida, eu orava a Deus e eu falava, Deus, é no tempo do Senhor, eu estou disponível a viver a tua vontade, o teu querer, enfim. Mas chegou um tempo em que eu tava aflita. Meu coração se contava aflito. Porque eu tava pensando assim, cara, eu não vou ter um filho. Não é da vontade de Deus com que eu tenha um filho. E eu cheguei pra Deus e eu orei. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero ter um filho. Mas e acima de tudo, meu pai, eu tô aqui pra viver a tua vontade. Então, se não for da tua vontade que eu não tenho um filho, tá tudo bem, só fala comigo. Porque pensa você 8 meses orando, em 8 meses Deus não falando nada. Nada. Deus em silêncio. Eu sei que tem uma frase que o povo ama dizer que quando tá na prova o professor não fala, e eu entendo isso, mas 8 meses e ele não falou nada. E eu falava com Deus assim, eu orava pra Deus e eu falava, Deus, me promete um filho. Porque eu sei que quando o Senhor prometeu, o Senhor vai ser fiel pra cumprir. E nada acontecia, galera. Nada, 8 meses de silêncio. Até que nesse dia, eu estava indo pro monte. Eu estava no monte. E eu orei pra Deus e eu falei, Senhor, fala comigo. Se não for da tua vontade com que eu não tenha um filho, tudo bem. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu tava muito abalada mesmo nesse dia, porque embora você confie nos planos de Deus, embora você entende os planos de Deus, às vezes você é carne, então às vezes você fica meio chateada. E eu tava um pouco abalada nesse dia. Até que o bispo, ele chegou pra mim e ele falou assim, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Mas Deus, ele manda te dizer assim, olha, vai acontecer. Aquieta o seu coração, porque eu sou Deus que faço. Gente,
pensa eu chorando igual uma criança. Eu sou Deus que faço. E vai acontecer. E detalhe, ninguém sabia que a gente queria um filho. Ninguém, era só eu e Matheus, só nós dois, nosso íntimo com Deus. E Deus, ele foi tão perfeito que ele não revelou o que eu orava, o que eu queria. Ele só falou comigo, vai acontecer. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não pense que foi. Glória a Deus. Deus, ele falou ali comigo que vai acontecer. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer o teste e eu vou estar grávida. Não foi assim. Querido, não foi assim. Eu cheguei em casa feliz. Grata a Deus. E eu sabia que ia acontecer. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. Porque era isso que eu queria. Eu queria que Deus me revelasse. Porque quando ele me revelasse, me prometendo, ele ia ser fiel para cumprir. E ele foi, gente. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E ele cumpriu na minha vida. Passado um mês, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Meus sintomas foi meus seios doloridos, aberta. Minha cara lotou de espinha. E eu senti um gosto muito amargo na boca. Eu tava cansada. Tipo assim, eu tava extremamente cansada, extremamente fadigada, o tempo todo só queria dormir. Passados-se 4 dias de atraso, conversei com o Matheus e falei, Matheus, eu tô achando que eu vou fazer o teste. O Matheus falou, faça o teste. E aí, quando foi no dia 16 de abril, eu fiz o teste e apareceu lá positivo. Naquele momento, eu sabia que a minha vida, ela tava mudando toda por completo. Foi um momento único. Eu não filmei a minha reação. Que apareceu os 2 pontinhos, eu chorei, cara. Obviamente, era algo que eu queria muito. Por que eu tô contando isso? Depois de mais de um ano, né? O Luan já nasceu, o Luan tem 10 meses. Porque às vezes você pede algo pra Deus. E você pede com tanta vontade. E às vezes Deus, ele não te dá aquilo naquele momento. Mas não é porque Deus, ele não te deu naquele momento que você não vai receber. Deus, ele tá te preparando para você receber aquilo que você tem pedido. Foi assim comigo, a minha gravidez foi assim. Eu pedi 8 meses, Senhor, me dá um filho. E depois de 8 meses, Deus calado, ele veio falar comigo, vai acontecer. Então não se preocupe se às vezes você está passando por algo, você tem pedido a Deus, você tem falado com Deus e Deus está em silêncio. Ele está trabalhando, ele está cuidando. Eu amo muito naquele versículo que diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Não se desespere. Às vezes você tá olhando e falando, mas eu quero, tem tanto tempo, Gislene, tem, sei lá, 5, 6, 7 meses, tem 8 anos, tem 5 anos, tem 2 anos que eu tô pedindo. Calma. O tempo de Deus é melhor. Deus, ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. A minha gravidez foi perfeita, impecável, nem eu imaginei que eu ia passar por isso. O meu filho, ele nasceu bem, saudável, embora a gente passou por algumas coisas, ele é lindo, perfeito, do Senhor. Então, nesse vídeo de hoje, eu tô aqui para contar para vocês como eu descobri minha gravidez, como um testemunho para que vocês entendam, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Não se desespere, Deus, ele vai cumprir na tua vida no tempo certo, no momento certo, na hora certa, e você verá que ele é o Deus que faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então descansa nele, porque ele fará, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.